Ah, a luz. E na videoaula de hoje vamos falar aí sobre iluminismo. E vamos focar aí no iluminismo como forma filosófica de se lutar contra o absolutismo. Então, para a gente começar esse bate-papo aí, vamos começar falando sobre o que é o absolutismo. Eu falei um pouco sobre isso aí no vídeo que eu falei sobre a Revolução Francesa. Se você não viu, ó, link para você. Vai lá, dá uma olhada no vídeo sobre a Revolução Francesa, né? Não que esse vídeo esteja dependente daquele. Mas vamos lá. O que é o absolutismo? O absolutismo foi um movimento político que surgiu ali na transição do final da Idade Média para a Idade Moderna, né? Que esse nome absolutismo vem de absoluto, poder pleno, né? Que passou a ser acumulado pelos reis, né? Lembra que lá no feudalismo esse poder aí estava diluído, estava pulverizado entre os diversos senhores feudais, e esse poder vai começar a acumular e vai focar sempre na figura do rei. Bom, então, o movimento iluminista, né, que marca ali no século XVIII, vai começar a olhar para esses estados absolutistas e vai começar a encarar aquilo de uma forma muito ruim, né? Porque o iluminismo, né, que é um movimento que surgiu principalmente naquele eixo Inglaterra-França, não que tenha ficado só lá, né? A gente tem iluministas em outros espaços, mas principalmente nesse eixo Inglaterra-França, né? Vão começar a olhar para o absolutismo e falar, olha, isso aí não é um negócio legal. Por quê? O rei, né, ele tem poder absoluto, dado aquilo que a gente chama de direito divino dos reis, né? O rei é rei porque Deus quis assim, Deus escolheu esse cara para governar sobre todo mundo. E o iluminismo é uma corrente filosófica, né, que vai partir da ideia do humanismo, né, de que o ser humano deve ser valorizado e que todo ser humano é igual. E a gente começa a pensar principalmente no quê? Por que o rei e a decisão do rei é mais importante do que a minha, né? Por que aquilo que o rei imagina, aquilo que o rei acha que pode ser melhor para o povo, realmente é? Né? Não, tem muito mais a ver com a filosofia. Então vamos pensar num mundo melhor e vamos compor um mundo assim mais funcional, mais democrático, se é que eu posso falar assim. Bom, um dos primeiros pensadores do iluminismo, assim, os pais do iluminismo, é um inglês chamado de John Locke, né, que ele é o pai do liberalismo político, né? Essa palavra liberalismo você já deve ter ouvido falar, né? Ainda mais por causa das ondas neoliberais que a gente encontra hoje aí, né? E o liberalismo vem justamente da palavra liberdade, né? Mas não é assim, liberalismo, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Não. A economia vai ficando cada vez mais livre da intervenção do Estado, certo? É uma ideia de que o Estado deve interferir o mínimo possível na sobrevivência material das pessoas, né? Então, a economia deve ser autônoma do Estado, por assim dizer. Eu estou exagerando um pouco a ideia, simplificando um pouco demais, mas é só para a gente ter um panorama geral mesmo, né? Então, vamos lá. Para o Locke, né, o homem deve se libertar das amarras do Estado, mas não completamente, né? Tanto que para o Locke poder explicar a ideia dele de liberalismo, ele vai pegar uma frase de um senador romano, né, que vai dizer o seguinte: o homem é o lobo do homem, né? Por que essa ideia de o homem é o lobo do homem? Volta lá para Roma para entender a ideia, né? O lobo, ele é um animal oportunista e que pulava a janela das casas das populações pobres para roubar bebês, né? O lobo não ia comer um homem adulto inteiro, então pegava crianças. Inclusive é aí que se compõe essa ideia do lobo mau, das fábulas infantis, né? Então, esse lobo que se apropria daquilo que é o futuro, que é aquilo que vai gerar a vida do futuro, o desenvolvimento da sociedade. O que o Locke quis dizer com isso? O homem é o lobo do homem. Que se o homem for posto em plena liberdade, ele vai tender a massacrar os outros.
Peraí, Fábio, mas você não tinha falado que para o Locke as pessoas a economia deve se libertar do Estado? Sim, mas isso não quer dizer ausência de Estado. O Estado deve manter a ordem. O Estado deve garantir com que as pessoas sejam livres. E o que pode impedir a liberdade das pessoas? Os desejos egoístas, né? As vontades individuais. Então o Estado deve garantir com que as pessoas possam sobreviver sem prejudicar os outros. E o Estado deve criar ferramentas, deve criar mecanismos que garantam essa liberdade. Percebe então que a ideia de liberdade do Locke, e não só do Locke, né? Estamos falando de uma ideia de liberdade burguesa desse momento do século XVIII, que vai sobreviver aí com suas adaptações no transcorrer dos séculos, né? Mas que vai se manter aí numa ideia mais ou menos padrão. Você já deve ter visto uma frase aí que se usa bastante, né? Que é: a sua liberdade vai até onde interfere na minha liberdade, né? Essa ideia é bem a ideia de liberdade burguesa do século XVIII. É uma liberdade com cerca, né? É uma liberdade com limite, né? Ou seja, dentro daquilo que é de meu direito, eu sou livre. Eu não posso interferir na liberdade dos outros, né? Justamente dessa ideia de, olha, temos que garantir a liberdade, o Locke vai partir da ideia do que ele chamou de direitos naturais, que é para isso que o Estado serve, para garantir os direitos naturais. E o que são esses direitos naturais? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Percebe aí que a forma como a gente administra o Estado hoje parte desse princípio, né? O direito à vida, né? A vida não pode ser retirada das pessoas, né? Tanto que a grande discussão que aparece aí quando se fala, por exemplo, em pena de morte, é o quê? O criminoso, o sujeito que seria condenado à morte, ele não pode ser assassinado pelo Estado, né? Mesmo sendo uma pessoa perigosa, né? O Estado não pode acabar com a vida dessa pessoa. A vida é um bem inalienável, né? Então você tem que preservar essa vida, mesmo que seja uma vida prejudicial. Então você vai tentar readaptar esse cara e recolocar ele na sociedade, sem tirar a vida dele, né? O direito à liberdade, né? Ou seja, quando você pensa em coisas do tipo sequestro, é um crime hediondo, né? Por quê? Porque está cerceando a liberdade da pessoa. Pera, mas e a prisão, né? Não é cercear a liberdade de alguém? Sim, mas parte de uma lógica de um cerceamento temporário para readaptar esse cara e recolocar ele na sociedade. Porque esse cara fora da prisão, ele é um perigo aos outros, né? Olha a intervenção do Estado para garantir o benefício de muitos, cerceando o direito de poucos, né? E aí a gente chega na ideia da propriedade privada, algo extremamente caro ao pensamento burguês, né? A propriedade privada é o que garante a minha sobrevivência, né? Então, quando eu defino aquilo que me pertence, ninguém pode invadir, ninguém pode tomar, e para isso eu preciso do Estado para me proteger, né? Senão a gente fica pela lei do mais forte, né? Aquele que tiver mais poder vai acabar tomando aquilo que é do outro. Vamos deixar um pouco o Locke de lado e vamos começar a pensar em outros caras que vão também refletir sobre essa ideia do papel do Estado. E aí a gente chega num cara chamado Thomas Hobbes, né? O Hobbes escreveu um livro importantíssimo aí chamado de O Leviatã, onde ele vai falar desse papel do Estado. Bom, então para entender o Leviatã, primeiro vamos ver de onde ele tirou esse nome, o que é o Leviatã. O Leviatã é um monstro bíblico. Na Bíblia tem monstros também, né? Principalmente lá no Antigo Testamento. E o Leviatã, ele está na história de um cara chamado Jonas, né? Você já deve ter ouvido falar ali, mesmo se você não é cristão, você já deve ter ouvido falar da história de Jonas e a baleia, né? Aquele cara que foi parar na barriga da baleia. Pois é, essa ideia de baleia é uma tradução bem mal feita, bem mal adaptada, né? O Jonas, né, no caso, não foi parar dentro da barriga de uma baleia, foi parar dentro da barriga de um monstro marinho, que era o Leviatã. Então, foca aí, vamos ver que é a historinha do Jonas, para perceber o que o Hobbes vai falar do Estado, né, nessa figura do Leviatã. Tá. Então, Jonas era um profeta, né? Então, Deus, né, catou lá o Jonas e falou pro Jonas: olha, Jonas, você vai lá para a cidade de Nínive e lá você vai pregar a minha palavra. Bom, o Jonas não gostou muito da ideia porque lá em Nínive tinha um pessoal que não curtia muito a ideia dos hebreus, né? Então ele falou: pô, eu vou para lá, vão me matar.
que eu faço? Vou para outro local, né? Então ele catou um barco e foi para outro local achando que Deus ia deixar ele fugir. Deus ficou pau da vida com ele, né? E mandou uma tempestade. Diz que mandou uma tempestade, o navio estava para afundar. O pessoal do barco olhou, pô, tem alguma coisa de errado, os deuses estão querendo acabar com a gente, acharam lá o Jonas, pô, o Jonas não deveria estar aqui, pega esse cara e joga no mar. Na hora de jogar no mar, veio lá o Leviatã, né, que engoliu o Jonas, foi até Nínive, vomitou o Jonas lá em Nínive, ó, vai lá pregar a palavra de Deus. Tá? O que o Rubens vai pegar desse conto aí para explicar o que é o Estado e qual que é o papel do Estado? Quem que é o Jonas? O Jonas é o cidadão. E o cidadão é um cara dotado de direitos e de deveres, né? Não há direitos sem deveres, né? Então, se você vai participar do Estado, se o Estado te protege, se o Estado garante a sua sobrevivência, você deve devolver alguma coisa ao Estado. Você deve cumprir as leis, você deve colaborar para que o Estado funcione, tá? Jonas é o cidadão, né? E quem que é Deus, né? Deus é a lei, né? A lei é justa, a lei é correta e a lei é poderosa. Só que a lei não pode agir diretamente em cima do cidadão, né? Porque a lei é algo etéreo, né? Assim como Deus, né? Então, o que está lá no meio entre a lei e o cidadão? Está o Leviatã, né? O Leviatã é esse monstro que vai lá, engole Jonas e vomita o cara dentro da praia de Nínive, né? E o que é o Leviatã? Então, o Leviatã seria a força de coerção do Estado, né? O que a gente pode entender, por exemplo, como a polícia, né? Eu sei, eu estou simplificando demais, ligando o Leviatã à polícia, assim, mas é mais para a gente conseguir ter ideia. Vamos falar sobre muita coisa aqui, não vamos perder muito tempo só com detalhes. Então, ó, imagina lá o que é a polícia. A polícia, ela é o órgão de coerção do Estado, né? Você não está sendo muito grosseira, assim, falando dessa forma com a polícia, né, que é algo simplesmente para reprimir? Não é só para isso. É algo que mantém a ordem do Estado, né? Porque assim, quando você é abordado por um policial, você não está sendo abordado lá pelo José da Silva, não, você está sendo abordado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estou falando de São Paulo porque estou aqui em São Paulo. Então, o que está agindo sobre você? É o José da Silva? Não, é o Cabo Silva, que representa o Estado, né? Então, o Leviatã é esse monstro que assusta, né? Porque tem poder, porque tem força e que age sobre o cidadão, né? Essa ideia do ter poder, pensa inclusive lá o porquê que polícia tem arma. Ó, só pra gente refletir um pouquinho. Em francês, a palavra policial é gendarme, né? Que vem de gens de arme, pessoa de arma, pessoa armada. Por que pessoa armada? Porque o resto da população não usa arma. E para que serve uma arma? Uma arma serve para matar, né? Não vem com esse papinho de a arma serve para defender, não. A arma serve para matar, o escudo serve para defender, é outra ideia. Legal? Então a polícia, né, esse órgão de coerção, quem está se ficando com polícia aqui, né, serve para quê? Serve para coagir, para ser um monstro, né, que assusta o cidadão e faz o cidadão andar na linha, né? Vê lá, o Leviatã não fez nada de mal pro Jonas, ele engoliu o Jonas inteiro, vomitou na praia de Nínive e ó, vai lá, vai cumprir a ordem de Deus. Deu um baita de um susto no Jonas, né? Então mandou o cara para cumprir a missão dele, né? Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia do Rubens? O Rubens, ele pensa no seguinte: tá, o Estado tem que garantir aquilo que o Locke falou, né? A vida, a liberdade, a propriedade privada. Mas para isso ele precisa de um instrumento, ele precisa de um Leviatã, que é o cara que vai conseguir manter a ordem. Por quê? As individualidades, na visão do Rubens, é algo muito perigoso e que gera muito conflito. A democracia não é fácil, né? Então, para evitar conflitos que podem gerar problemas sociais, a gente limita a ação, a gente cerca as pessoas e garante ali que a manifestação política funcione de uma forma um pouquinho mais fluida nessa visão burguesa, né? Vamos lembrando que uma das grandes preocupações do burguês é o quê? Ordem. Ordem é fundamental. E, cara, democracia não é ordenada. Democracia é caótica pra caramba, né? Você depende de discussão de pontos de vista diferentes que vão gerar tensões, né? Mas para a burguesia, tensão não é legal, né? O que é legal é
ordem, o que é legal é essa manutenção, esse caminho contínuo, né? A ponto de a gente encontrar um outro iluminista aí que vai ter uma visão ultra radical disso, que é o Voltaire. O Voltaire, por exemplo, ele é um cara que achava que Locke, que Hobbes, que Rousseau, que a gente vai falar dele, eram libertários demais, né? Porque o Voltaire, por exemplo, ele não confiava muito no poder de decisão do povo, né? Tem uma frase do Voltaire que elucida bem isso, né? Ele fala que o povo é rude, ignorante, bruto, burro, em linhas gerais, né? Isso que o Voltaire fala. E que não dá para confiar em alguém assim para tomar decisão, né? Tanto que o Voltaire, né, é um cara que ele vai participar pouco dos movimentos que vão levar às revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, como a Revolução Inglesa. Ele, aliás, ele vai apoiar muito mais um movimento que vai seguir paralelo a essas revoluções, que é o chamado despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? Um déspota, né, é um tirano, alguém com poder absoluto, mas é um déspota esclarecido. Esclarecido de luzes, iluminismo, né, que é iluminado pelas luzes da razão. O Voltaire acreditava num estado onde deveria existir um monarca poderoso, né, com concentração de poder, mas um monarca orientado por filósofos. E esses filósofos iam guiar o monarca no melhor caminho, né, na melhor ação que fosse mais justa e que gerasse desenvolvimento, né? Justamente por isso, o Voltaire afirma lá que o povo rude, ignorante, bruto, precisa de canga, aguilhão e feno, tá? Então, pega, ó, canga, aguilhão e feno. Olha a referência dele, é uma referência aí de tratamento de animal, né? Já que ele está falando que o povo é bruto, é ignorante, assim como um animal de carga, né? E o que ele precisa? Canga, aguilhão e feno. Então, lá, canga, o que é a canga? Canga é aquilo que você prende no animal e que você vai guiar ele, vai mostrar o caminho, ó, segue em frente, para, direita, esquerda, né? Você traça o caminho, ou seja, o povo precisa de alguém que mostre o caminho para ele. Por quê? Se o povo for deixado solto, ele vai para qualquer lugar e não vai gerar nada de bom, vai ser uma besta selvagem circulando pelo campo, né? Então, se é para ter um caminho de desenvolvimento, ele precisa de uma canga. O que mais que ele precisa? Aguilhão. O que é o aguilhão? É algo parecido com uma espora, tá? É aquilo que você cutuca o animal para estimular ele a andar, né? O que é isso? O que a gente chama de estímulo negativo. Ou seja, cumpre a lei, porque se você não cumprir, você vai tomar uma porrada, né? É a multa, é a ação física, né? A força da ação militar, policial, sei lá qual for, né? Que vai coagir o cara. É o Leviatã lá do Hobbes, né? Então, precisa de um aguilhão, precisa de um estímulo negativo. Faça, né, ou não faça isso, senão você vai ser punido, né? Então, ó, canga, aguilhão e feno. Feno é o quê? É o estímulo positivo, né? Fez a coisa direito, olha, benefício para você, né? Você está ganhando com isso. Olha como foi bom você ter cumprido a lei. Olha como foi bom você seguir as regras, seguir as normas do Estado. Você está ali ganhando seu feno. Então, quanto mais você acompanhar o que o Estado diz, melhor para você. Legal? Vamos para um outro pensador aí do iluminismo, que é o Montesquieu, que, aliás, o Montesquieu é um dos meus pensadores preferidos do iluminismo, porque ele vai conseguir traçar o que é a ideia do Estado, que vai moldar a forma que a gente tem de Estado hoje, né? Qual que é a ideia do Montesquieu, né? Ele não concordava muito com o Voltaire de ter ali um rei com um conselho de filósofos, que esses grandes iluminados iam ser os caras que iam guiar a sociedade, né? O Voltaire falava o seguinte, olha, se você der poder para alguém, essa pessoa vai se corromper, não tem como, né? Eu tenho um nome para isso, eu chamo de teoria do irmão mais velho, né? Se você tem um irmão mais velho, ou se você é irmão mais velho, você vai entender muito bem isso aí, né? Porque eu chamo de teoria do irmão mais velho. Se você tem essa relação de irmãos, quando você era criança, já deve ter passado por uma situação assim de que seus pais saíram de casa, né? E aí saem os pais, ficam só os filhos em casa e os pais olham para o irmão mais velho e falam, ó, você toma conta da sua casa, e olha para o irmão mais novo e fala,
você respeita o seu irmão. Mas os pais saíram pela porta e fecharam a porta, o que o irmão mais velho faz? Quem manda nisso aqui sou eu, né? Agora você tem que me obedecer. Você ouviu o que o pai e a mãe falou, né? Eu que mando aqui, né? Ou seja, o Voltaire partiu desse princípio de que se você der um mínimo de poder para alguém, essa pessoa vai se corromper. Portanto, o poder não pode se concentrar em local nenhum. Daí, o Montesquieu teve uma ideia fantástica. Ele falou assim, vamos pegar o poder e vamos dividir ele em 3, tá? Nenhum desses poderes vai ser pleno, tá? Um poder vai acabar fiscalizando o outro e o Estado vai acabar funcionando, porque no final, ninguém manda em tudo sozinho. Um depende do outro. Quais eram esses 3 poderes? Você já ouviu falar sobre isso? Eram os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes não funcionavam sozinhos. Esses 3 poderes estavam atrelados a um elemento fundamental que era a lei. Não é à toa aí que o Montesquieu está entre os chamados contratualistas, né? Que é um ramo aí do iluminismo, daqueles caras que vão pensar na ideia do contrato social, né? Do acordo estabelecido na sociedade para colocar essa sociedade para funcionar, né? Então vamos lá. Existe uma lei, né, que é algo etéreo, né? A lei não está no rei. Olha o combate ao absolutismo, né? No absolutismo, o que era a lei? A lei era aquilo que estava na cabeça do rei, né? Volta lá e pensa no que era Luís XIV, que eu falei lá no vídeo sobre a Revolução Francesa, né? Ele que disse, o Estado sou eu, l'État c'est moi, né? Deus sopra no meu ouvido o que eu devo dizer, como que a lei deve funcionar, né? E o Montesquieu vai falar, não é bem por aí não, tá? Vamos dividir esse poder. Esse poder não pode estar concentrado em local nenhum, tá? Então você coloca lá 3 poderes. Tudo isso em torno da lei. Tá? A lei está acima de tudo. Quais eram esses poderes então? Vamos começando pelo executivo. A gente costuma cometer um erro aí que é pensar que o presidente do executivo é o cara que manda chover e manda fazer sol. É o cara que comanda tudo e não é bem por aí. Muitas vezes por isso a gente comete uns erros terríveis aí, que a gente fala, olha, tudo que acontece de mal no país é culpa do presidente. Tudo que acontece de bom no país é mérito do presidente. E não é bem por aí não, tá? Então vamos ver. O que é o executivo? O executivo é aquele que executa a lei, aquele que bota a lei em prática. O executivo no final é o quê? É um grande administrador. É o cara que faz com que o país se desenvolva a partir de um planejamento, né? Então, quando o cara vai para o executivo, o que ele faz? Ele cria um plano de governo. Ou seja, é o cara que vai cuidar do dinheiro público. É dinheiro público, né? Público de todos, aquilo que vem através dos impostos. Então o cara vai catar esses impostos e vai falar, olha, temos esse orçamento, o que a gente faz com isso? Ah, isso vai para a saúde, isso vai para a educação, isso vai para transporte, isso vai sei lá para o quê, né? E aí o que a gente faz? Vamos pegar aqui saúde, né? A gente vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? A gente vai construir hospital, a gente vai dar um salário melhor para médico, a gente vai comprar ambulância, sei lá, isso está no planejamento, né? Então ele vai definir o que vai fazer com cada coisa. Livremente? Não, a lei dá o limite. A lei diz para ele, olha, você tem que comprometer X% do orçamento com educação, sei lá, né? Então, ele não faz as coisas livremente. A lei dá o limite, né? Tanto que o executivo não interfere na lei, não mexe na lei, ele executa a lei, ele define quais são os caminhos da administração pública. Quem vai trabalhar com a lei é o legislativo, né? Se o executivo executa, o legislativo legisla, né? Como assim legisla? Ele adapta a lei, ele relê a lei, ele reinterpreta de acordo com a realidade para colocar ela para funcionar, né? Pô, como assim? Tá muito etéreo. Dá um exemplo. Dou sim. Vamos pensar no seguinte. A Constituição brasileira atual é de 1988. Pô, 1988. Se você nasceu depois disso, talvez você não saiba, mas em 1988, por exemplo, não existia internet.
né? Bom, se não existia internet, quer dizer que não existiam leis que regulamentavam, sei lá, o comércio eletrônico, o serviço de banco eletrônico, né, que, sei lá, fazia o controle de distribuição de imagens e pedofilia via internet, coisa do gênero. Não tinha nenhuma lei sobre isso, porque afinal de contas essa ferramenta não existia, né? Então precisou do quê? Pô, quando essa coisa passou a existir, aqueles caras que estavam no legislativo começaram a olhar para isso e falar, olha, precisamos criar leis que regulamentem essa situação, essa ferramenta nova, essa condição nova, né? E como a gente faz isso? A gente se baseia na lei, né? Então a gente vai à Constituição, né, e vê o que a lei permite e o que a lei não permite. E aí a gente adapta essa lei de acordo com a nova realidade. Portanto, o legislativo também está limitado pela lei, né? Apesar dele legislar. Pega lá o exemplo que eu tinha dado antes, como por exemplo a ideia da pena de morte. Por que no Brasil, por exemplo, não se libera pena de morte? Porque isso está na Constituição, né? A Constituição diz lá que ninguém pode ser condenado à morte no Brasil. Então, quando você vai falar sobre direito penal, né, e estão lá os legisladores discutindo sobre aquilo, eles têm esse limite, né? Eles não podem liberar a pena de morte, né? Por quê? Porque a lei não permite, o entendimento maior não permite, né? Para que isso se altere, a Constituição deveria ser mudada e o Legislativo não tem esse poder. Como é que se altera essa lei? Precisa ter um acordo ali entre Executivo, Legislativo e Judiciário para que essa lei se modifique, né? Então não é do nada, assim, joia? Então a gente vai lá para o terceiro poder, né? O Executivo executa, o Legislativo legisla e o Judiciário, então, ele julga. Julga o quê? As pessoas e as instituições a partir da lei. Legal? Então, de acordo com o que a lei permite, o Judiciário julga as pessoas e as instituições. O Judiciário é um poder um tanto quanto especial, porque parte-se da ideia de que para você julgar as pessoas e as instituições, você precisa ter um conhecimento profundo da lei e do funcionamento do judiciário, né? Caso contrário, você não tem como interferir nisso aí, né? Você deve perceber, por exemplo, que nas eleições aqui no Brasil, você vota em quem? Você vota nos membros do Executivo, você vota nos membros do Legislativo, mas do Judiciário você, cidadão, não põe a mão, tá? É algo que se resolve mais ou menos entre eles, né, que define lá quem é o presidente do Judiciário, como isso se organiza, tá? Esse poder também não vai ser completamente autônomo, aliás, nenhum desses poderes é completamente autônomo. Como eu já disse antes, esses três poderes, então, eles se fiscalizam. Um vai olhando para o outro, um vai percebendo aí o que o outro está fazendo de certo ou de errado e vai dando os limites para isso aí. Faltou então de falar de um último iluminista aí, que é o Jean-Jacques Rousseau, um cara que é um pouco na contramão desses outros que eu estava falando aí. Percebe que todo mundo que eu falei ali está muito preocupado em estabelecer limites para a liberdade, né? Porque eles partiam da ideia de que o homem, né, se fosse posto em plena liberdade, é tirar a liberdade dos outros. O Rousseau acreditava que a parada não era bem por aí, não. O Rousseau era um cara que acreditava principalmente na bondade humana, no princípio positivo do homem. E de onde esse cara tirou essa ideia? Aqui do Brasil. O Rousseau, ele veio aqui para o Brasil. Não só para o Brasil, ele deu um rolê aqui por toda a América, né? E quando ele chegou aqui no Brasil, ele viu o quê? Ele viu as populações indígenas que aqui viviam. E quando ele vê essas populações indígenas, ele percebe um negócio que ele achou muito louco, né? Ele falou assim, pô, esses caras aqui vivem como a gente lá na Europa vivia lá na pré-história. São comunidades tribais, comunidades extremamente simples. E esses caras aqui, eles não têm, por exemplo, propriedade privada, né? E ele teve uma ideia nessa aí, falou, pô, parece que o que corrompeu a sociedade foi a propriedade privada. Será que dá para dar um passo para trás e cancelar e olha, ninguém mais tem propriedade privada? Não, não dá, né? Segundo o próprio Rousseau, o primeiro homem que foi lá, cercou um pedaço de terra e falou para as pessoas, olha, isso aqui é meu, e encontrou pessoas ignorantes o suficiente para aceitar aquilo, foi esse cara que criou a sociedade civil e a partir daí já era, né? A partir daí já não dá mais para voltar atrás, né? E então o que a gente tem que fazer? Então a gente tem que retomar o estado selvagem, né?
Como assim? Vai deixar a civilização? Não, vamos retomar aquilo que tem de bom. Daí o Rousseau desenvolve a teoria que ele chamou de a teoria do bom selvagem. Ou seja, a natureza do homem, a natureza selvagem do homem é uma natureza boa, é uma natureza positiva. E para que serve o Estado? Serve para relembrar isso. Serve para eliminar essas ganâncias, esses desejos egoístas e deixar o homem aí sim realmente livre, né? Então todos esses pensamentos que vão aparecer vão vir com qual ideia? Precisamos de alguma coisa que ordene, precisamos de um Estado, precisamos de uma força maior que estabeleça a ordem e garanta a paz, garanta os direitos naturais do homem, né? E todo esse pensamento burguês vai tentar seguir esse caminho para criar um novo tipo de Estado, um novo tipo de grande presença do Estado, garantindo com que o homem seja livre dentro dessa sua cerca. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Diz o porquê que você não gostou, diz o porquê que você gostou. Deixe sua dúvida, deixe sua questão. Essa foi a Instituto Cetone, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.